Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, exaltar o Teu maravilhoso nome. Também, Senhor, queremos suplicar pela igreja, abençoa os nossos irmãos que estão conosco, os nossos ouvintes, Pai. Abençoa os Teus servos em toda a terra, dando graça, manifestando, Senhor, o Teu poder na vida dos meus irmãos. Querido Senhor, opera, Senhor, na Tua igreja, na cidade, no campo, ó Deus, nos rincões do Brasil e em toda a terra. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos na Tua igreja. Abençoa os Teus ministros, dando graça, compromisso, fazendo, Senhor, maravilhas no meio do Teu povo. Querido Pai, os nossos ajudadores, intercessores, tomem Tuas santas mãos, da graça e vitória, recompensando cada um. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Hoje nós vamos estudar a respeito dos conselhos apostólicos em relação à santificação. Romanos capítulo 6, versículos 12 a 23, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para os gentios, orientando a respeito das regras necessárias à Igreja de Jesus Cristo para diferenciar do mundo pagão, do mundo cão, do mundo idólatra, do mundo devoto a Satanás, aquele mundo que quanto mais se suja, melhor é. Então, a leitura para nossa meditação. Romanos 6, 12 a 23. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas Deus, a todos que, tendo sido servo do pecado, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais?
porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa, guarda e sustenta cada servo teu. Deus fiel, Deus maravilhoso e justo, ajuda-nos, guarda-nos. Ouve, Senhor, as nossas petições. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, não tem sido muito tocado nesses assuntos ultimamente. Vivemos uma experiência ímpar na história da igreja. Até os anos 50, se pregava a respeito de santificação. Assustava o mundo porque, pregando santificação, se falava sobre regras básicas, a regra de não iludir, não enganar, não trair, não fingir, regras básicas, a regra de não defraudar, não roubar, a regra de não se expor ao pecado, traindo a esposa, traindo o marido, traindo os outros. Então eram regras básicas, a bem da verdade, eram salutar. Era muito interessante prevenir a juventude e encorajar pessoas de todas as idades a buscar a Deus. Mas houve muitas mudanças e houve uma espécie de proliferação de seitas. E a proliferação de seitas, que não é um problema do protestantismo, muito embora tenha enfraquecido e perturbado muito, mas isto é de modo geral. Na América do Norte tem 3 ou 4 tipos de igreja mórmon. No Brasil parece que só tem uma, parece que só tem essa que está na nossa cidade, está por tudo que é lugar. Mas nos Estados Unidos é totalmente dividido, desde a época da sua iniciação, da sua fundação, pelo Joseph Smith. Parte dos familiares ficaram com aquilo e depois foram as igrejas sinodais, depois foram as igrejas episcopais, e essas igrejas foram, de alguma forma, tendo divisões, cisões. E devido a isto, surgiram as seitas mais nocivas possíveis, com o atrativo, a isca da mentira e do milagre, ou do milagre mentiroso. E devido a todos esses processos, a igreja em si, a igreja de Jesus, representada pelas denominações zelosas, pelas denominações sérias,
esta igreja passou a praticamente inexistir, porque se não for uma coisa grande, interessante, que chame a atenção de Deus e o mundo, dos políticos para fazer aliança e das empresas para fazer convênio, disso ou daquilo, se não for assim, não é aceito. Então, é terrível, mas o nosso Deus, que se interessa pelo bem da igreja, não deixa o seu povo sem a boa instrução. E a instrução na leitura que fizemos é sobre a santificação. O corpo não deve ser um instrumento de malícia, de iniquidade, de pecados. O corpo deve ser instrumento de justiça, deve ser realmente um elemento para o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz: não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. Onde há reino, há monopólio, há muito poder. Então, Paulo reconhece e aconselha que a igreja não experimente isto, que não seja esta a motivação dos que adentram a igreja, dos que são de alguma forma identificados com a igreja através do batismo, da ceia do Senhor, através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, primeiro conselho apostólico: não deixe o pecado reinar, não deixe o pecado ser entronizado na sua vida, no seu coração. Você sendo um líder, alguém que tenha Deus no coração de fato, você não vai fazer esta concessão. No versículo 13, ele diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. O instrumento de iniquidade é um instrumento deformador, ele deforma a iniquidade aqui não mencionada, não especificada, mas muitos têm se contaminado e apresentado os seus membros, os membros do corpo, com uma exposição contaminosa, contaminada, perigosa. É algo terrível. Então, não apresentar os membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas toda a instrução tem a necessidade de expor com clareza. Então, na sequência, ele diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos, apresentai-vos a Deus como se você estivesse ressuscitado. E apresente os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, instrumentos da santificação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aqui, a maldade, o pecado, a corrupção são colocados fora, porque o que conta é ser membro do corpo de Cristo, ser zeloso como membro do corpo de Cristo e não dar vazão ao sentimento e ao pecado. No versículo 14, aqui tenho no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Quando alguém se torna um elemento sem a devida identificação espiritual, ele pode fazer as coisas contrárias à sua natureza. Mas aqui é a conscientização para que não faça.
é contrário à natureza, se fortaleça no Senhor, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É debaixo da graça que nós triunfamos. É debaixo da graça que nós vencemos. É debaixo da graça que nós voltamos na nossa condição para recomeçar. Porque o pecado não terá domínio. É triste quando o pecado domina, porque estraga. Não precisa ir buscar coisa nova, não. Bastam os exemplos nas Escrituras. E se no tempo das Escrituras, no tempo que a Bíblia estava sendo realmente estava sendo feita ali a compilação dos textos, das epístolas, dos evangelhos, se naquele tempo a exposição já era absolutamente clara das atitudes totalmente contrárias ao ensino do Senhor Jesus, imagina depois de séculos e milênios, imagina agora com a oficialização da corrupção, a oficialização da maldade, a oficialização de tudo que é nocivo. Em nome da cultura se reconhece o culto ao diabo. Em nome da cultura se reconhece toda forma de asco pecaminoso. É cruel. Mas é a verdade, a olhos vistos em todo que é lugar. No versículo 15, ele diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Não, a lei, ela nem condena e nem liberta, a lei só aponta, a lei só mostra o erro. A lei não tem força executiva. A lei não tem força para executar. A lei aponta a mancha, a maldade, o pecado, a corrupção, o crime. No versículo 16 ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Comum, prático, compreensível, claríssimo. Se eu me vendo, existia no passado isto. O sujeito proclamava uma espécie de insolvência pessoal. Eu não tenho como pagar, então eu vou me entregar lá naquela fazenda, naquele sítio, naquela propriedade. Ficar lá até cumprir o tempo e pagar o que eu estou devendo. Então, era o senhorio. Ele diz aqui: qualquer um a quem você se apresentar para ser servo, vai ser servo, vai servir. Ou servo daquele que vos ou servo do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, versículo 17, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Quando o homem recebe a iluminação, a palavra de Deus, ele aplica na sua vida. E nós encontramos os recursos, as instruções, tudo que é necessário para fazer. E libertados do pecado, versículo 18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
pecado escraviza, o pecado danifica, o pecado desmoraliza, o pecado desgasta, destrói. Mas Paulo estava ali assistindo os acontecimentos, se inteirando. Era um homem de alta cultura e de vasto conhecimento do próprio império. Ele fala no versículo 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e em santificação. É maravilhoso ouvir e é maravilhoso entender e aprender que Deus se importa, Deus se preocupa, Ele se importa conosco. E que fruto tinhais, então, das coisas que vós agora vos envergonhais. Quando o sujeito é ímpio, o que ele conta para os outros na condição de ímpio cria uma áurea de satisfações, de plenitude de verdade. O sujeito expõe as suas coisas, seus sentimentos lá, seus desejos, suas práticas, seus feitos, como se valesse alguma coisa. Mas a instrução apostólica é que os frutos daquilo não são suficientes. Ele pergunta: que frutos tinhais destas coisas ou daquelas coisas que agora vocês teriam vergonha de dizer? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Não existe nada mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua igreja e individualmente para cada crente. Paulo valoriza aqui a libertação, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso corpo em santificação, por fim, é a vida eterna. Neste último versículo, ele vai deixar absolutamente claro para todos ouvirem e todos entenderem. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o dom original, o dom gratuito, a graça revelada é algo grandioso, porque salta da vida física limitada para a vida eterna. É algo poderoso, é uma ação divina muito bem orquestrada. O Pai atrai, o Espírito Santo toca a pessoa e o Filho de Deus faz a redenção, realiza a redenção, a salvação que só se encontra em Jesus. Portanto, meus amados irmãos, uma grandeza a gente ouvir a palavra e se pôr a caminho com Deus, fazendo
aqueles que fazem parte do chamado para a execução da vontade divina, que tem um propósito para cada vida. É que haja salvação, para ver a edificação na vida, para ver a operação divina e a glorificação do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o nosso fruto seja um fruto permanente. Precisamos disto de uma forma poderosa para servir a Deus, não mudar nunca. Vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor manifestado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus poderoso e fiel, Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. Guarda, Senhor, os teus servos em toda a igreja, em todo lugar. Pai bendito. Aleluia, Jesus. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos. Nos dá, Senhor, a graça para continuar. Nos ensina, Senhor, a esperar na tua bondade. Faz maravilhas, meu Senhor, no seio da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, os idosos. Guarda a tua igreja. Te apresentamos também, meu Senhor, este memorial da oração. Ó Deus, tu sabes os nomes, cada um dos teus servos, os que estão bem, os que estão enfermos, os que estão, meu Senhor, esperando na tua bondade e na tua misericórdia, Pai, com provisões no lar. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.